Gustavo estava radiante ao se casar com Carol. Ela trouxe uma alegria constante e muitos sorrisos à sua vida. Bela, carinhosa e compassiva, ela era mais do que uma mulher, era um sonho. O amor entre eles parecia sair das páginas de um livro, mas a vida, infelizmente, não segue o roteiro de uma história. Quando Carol engravidou, Gustavo enfrentou novos desafios. A gestação foi complicada e sua esposa precisou deixar o emprego para garantir a saúde do bebê. Ele fez de tudo para apoiar Carol, e ambos aguardavam ansiosamente a chegada do novo membro da família. Eles queriam muito ter filhos e frequentemente conversavam sobre os possíveis nomes. No entanto, quando chegou o momento do parto, as coisas não saíram como planejado. O parto foi prolongado e extremamente complicado. O bebê estava mal posicionado, e os médicos precisaram intervir para ajudar a mãe. Assim que o bebê nasceu, a atenção dos médicos se voltou imediatamente para Carol. Ela sofreu uma hemorragia interna, enquanto Gustavo caminhava nervosamente pelo corredor, esperando por notícias. Os médicos lutaram pela vida de sua esposa por quase 8 horas, mas no final, o coração de Carol não resistiu ao esforço, e ela faleceu. O dia que deveria ser de celebração foi marcado pela perda do grande amor da vida de Gustavo. Quando lhe mostraram a filha, um pequeno ser enrolado no berço, entre outros recém-nascidos na enfermaria, ele não conseguiu conter as lágrimas. O bebê ainda não sabia que havia perdido a mãe, e a única pessoa que lhe restava era o pai, que agora enfrentava um imenso desespero e tristeza. Durante o tempo em que o bebê ficou no hospital, ela foi cuidada não apenas pelas enfermeiras, mas também por outras mães que souberam do destino difícil da menina. A maternidade estava cheia de almas generosas que cuidaram dela, oferecendo o toque maternal, o calor e o leite que ela tanto precisava. Gustavo estava imensamente agradecido a essas mulheres, apesar da dor, sabia que precisava seguir em frente. Ele tinha que pensar no futuro, agora que estava sozinho com sua filha. Ele nomeou a bebê conforme Carol desejava, e a menina foi chamada de Luana. O local de trabalho de Gustavo compreendeu a situação e concedeu-lhe uma pequena licença para organizar o funeral da esposa. Nos dias que se seguiram, enquanto lidava com as questões práticas, Gustavo chorou muito pela esposa, mas sempre encontrava consolo ao lembrar do pequeno ser que o aguardava no hospital. A criança era uma alma inocente de quem ele precisava cuidar, e ele tinha que fazê-lo, nem que fosse pela memória de sua falecida esposa. Ele precisava se recompor e tornar-se um pai digno para sua filha. Após o funeral, onde ouviu muitas palavras de apoio e conforto, Gustavo voltou ao trabalho com o coração pesado, mas decidido a ter uma conversa difícil com seu chefe, Antônio. Antônio era um homem rigoroso, mas justo. Por isso, apesar de ser temido por muitos, Gustavo o respeitava. Aqui está o que podemos fazer, disse Antônio, franzindo a testa ao ouvir a história de Gustavo sobre ficar sozinho com uma criança. Entendo a situação, e posso oferecer uma solução razoável. Geralmente, a licença maternidade é tirada por mulheres, por razões óbvias, mas a nossa política não impede que os homens a tirem. Eu não sabia disso, Gustavo admitiu. Infelizmente, essa licença é pouco remunerada, continuou Antônio. Mas entendo que, ao contrário das mulheres que podem contar com o apoio dos maridos, você não tem ninguém. Então, aqui está minha proposta, tire a licença maternidade, mas continue trabalhando de casa. Parte do trabalho pode ser feita remotamente, e estou disposto a dar essa oportunidade para que sua filha não passe necessidade. Antônio, você não tem ideia de quanto isso vai me ajudar, disse Gustavo, emocionado. Vou te dar o tempo que precisar. Você é um funcionário dedicado e confiável, e eu não gostaria de perdê-lo devido às circunstâncias. E sua filha não tem culpa de nada disso. Ela precisa ser cuidada, então não se preocupe com o dinheiro. Vou organizar tudo com o departamento e faremos o possível para que você possa trabalhar remotamente. Mas lembre-se de uma coisa, sua filha também precisa de tempo e cuidados. Com certeza, Gustavo apertou firmemente a mão de Antônio. Não vou esquecer isso. A partir de então, Gustavo raramente ia ao escritório, a menos que fosse estritamente necessário.
Felizmente, ele participava de poucas reuniões, e muitas podiam ser feitas por telefone ou videoconferência. Assim que Gustavo trouxe Luana da maternidade, ele percebeu o quão difícil era cuidar de um recém-nascido. Ele se viu dividido entre várias tarefas, enfrentando problemas novos constantemente. Ele nunca havia imaginado o quão desafiador seria cuidar de um bebê, e sua filha mostrou-se inquieta. Quando ele tentava alimentá-la com fórmula, ela se agitava e recusava. Então, Gustavo passou a ir à cozinha todos os dias para garantir que sua filha sempre tivesse algo para comer, usando a fórmula apenas em casos extremos. Durante 3 meses, ele se ajustou ao fato de que a criança demandava atenção constante, combinando o cuidado com a pequena com o trabalho, que ele tentava fazer enquanto a filha dormia, embalada pelo pai. Mas, naquele dia, tudo deu errado. Não havia nada para alimentar Luana além da fórmula, que a menina não gostava. Por várias horas, ele tentou alimentá-la, mas ela gemia e se recusava a comer, ficando cada vez mais irritada, enquanto Gustavo lutava para conter as lágrimas. Como as mulheres conseguiam lidar com tudo isso? De repente, houve uma batida na porta, e Gustavo enxugou as lágrimas antes de abri-la. Diante dele, com as mãos nos quadris, estava sua vizinha Mariela, que também havia dado à luz recentemente. A expressão severa no rosto dela o fez sentir-se envergonhado. Ele sabia que sua filha devia ter acordado o bebê de Mariela. A mulher fez um gesto de concordância com a cabeça para o homem que tentava acalmar sua filha, que choramingava. Mariela, desculpe, ele começou, mas foi interrompido quando ela levantou a mão e balançou a cabeça. Olha, vizinho. Eu escuto sua pequena chorando quase todos os dias. O problema deve ser a fórmula, ela provavelmente não gosta. O homem, viúvo, tentou explicar. Perfeito, disse Mariela, com um brilho nos olhos. Então podemos nos ajudar. Gustavo, surpreso, franziu a testa. Ajudar? Como você sabe, eu acabei de ter um filho, Mariela continuou, aproximando-se e olhando para a menina nos braços dele. E, infelizmente, tenho muito leite. Não sei o que fazer com ele. Descartar o excesso me dói o coração, e sua filha precisa de leite. Não aceito um não como resposta. Não consigo ouvir sua filha chorar sem me preocupar. Quase às lágrimas, Gustavo sentiu-se profundamente grato pela generosidade e firmeza de Mariela, que se ofereceu para ajudar o pai solteiro, que já começava a perder as esperanças. Assim começou a amizade e o apoio mútuo entre os vizinhos Mariela e Gustavo. Além de fornecer o excesso de leite, Mariela também cuidava da menina quando ele precisava sair. Em troca, Gustavo passou a fazer as compras de Mariela no mercado. Ela lhe dava uma lista, e ele deixava a filha com ela enquanto fazia as compras tanto para si quanto para a vizinha. Sem dúvida, Mariela era como um anjo enviado para ajudar Gustavo, que fazia de tudo para retribuir. Às vezes, quando Mariela precisava de descanso ou um pouco de ar fresco, Gustavo ficava com as crianças para que ela pudesse passear sem preocupações. Com o passar dos meses, a filha de Gustavo foi crescendo rapidamente, e ele começou a perceber que, mesmo com o emprego de meio período, estava ficando sem dinheiro. As necessidades de uma criança eram caras, e parecia que a pequena crescia a olhos vistos. Mais uma vez, Mariela ofereceu ajuda, sugerindo cuidar da menina caso ele decidisse assumir um emprego em período integral no escritório. Gustavo ficou grato por sua generosidade, embora tenha hesitado no início. Não se preocupe, Gustavo. Luana é um anjo quando não precisa tomar fórmula. Não será difícil para mim, e você pode ter certeza de que ela estará em boas mãos enquanto você trabalha, disse Mariela com um sorriso. E meu filho se acalma quando ela está por perto, como se fosse um irmãozinho. Assim, a cooperação entre eles foi estabelecida. Gustavo passou a deixar sua filha com Mariela durante a manhã e depois a buscava, continuando a trabalhar de casa. Anos se passaram, e Luana e Douglas, filho de Mariela, começaram a frequentar o jardim de infância. Gustavo e Mariela se organizaram para levar e buscar as crianças juntos. A vizinha ajudou Gustavo a se aproximar de sua filha,
e ele aprendeu com Mariela a trançar o cabelo da menina, fazer rabos de cavalo e escolher vestidos e sapatos que encantavam Luana. O marido de Mariela, William, inicialmente desconfiado da amizade entre sua esposa e o vizinho, logo percebeu que Mariela estava simplesmente tentando ajudar o viúvo a cuidar de sua filha, sobre a qual ele sabia pouco. William não sentia ciúmes, mesmo quando eles saíam juntos com as crianças para o parque nos fins de semana, e gostava de ver Douglas e Luana brincarem juntos como se fossem irmãos. Para William, não era mais surpreendente chegar em casa e encontrar sapatos masculinos no corredor e Gustavo e Mariela sentados à mesa, conversando enquanto tomavam uma xícara de chá, com as crianças brincando por perto. Ele compreendia que sua esposa precisava de um amigo desde que se mudaram para a cidade, já que ela não tinha feito novas amizades. Durante a gravidez, Mariela dedicou muito tempo aos preparativos para a chegada do primogênito, e Gustavo, que os ajudou tanto após o nascimento do filho enquanto William estava no trabalho, tornou-se um verdadeiro amigo para ela, sempre disposto a ajudar quando o marido não estava presente. Antes do nascimento do filho, William costumava ver sua esposa triste e distraída pela solidão, passando o tempo com um novelo de lã enquanto a difícil gravidez a mantinha em casa. Quando ela começou a ajudar o vizinho, ficou mais animada e passou a sorrir com mais frequência, o que fez William sentir-se grato a Gustavo, que também precisava de interação social após a morte de sua esposa anos antes. As crianças cresceram e se tornaram amigas tão próximas quanto irmãos e irmãs, mantendo a amizade mesmo depois de começarem a escola e estarem na mesma turma. Eventualmente, Gustavo retornou ao trabalho em tempo integral e, com um acordo com os vizinhos, pôde retomar seu antigo hobby. Ele recuperou as varas de pescar e as caixas de iscas que Carol lhe havia dado e começou a pescar ocasionalmente. Esses momentos de silêncio e tranquilidade ajudaram Gustavo a recuperar seu equilíbrio mental. Ele percebeu o quanto era sortudo na vida, mesmo com a perda cruel de sua esposa, e encontrou uma nova alegria na filha que amava profundamente. Cada dia que passava, ele via mais da sua esposa refletido em Luana. À medida que a menina crescia e se tornava linda, Gustavo temia o que isso poderia significar para o futuro. Quando Luana entrou na adolescência, aos 12 anos, a situação se complicou com um novo caos em suas vidas, e Gustavo se preocupava com a ideia de sua filha atrair a atenção dos garotos, com sua beleza marcante, cabelo ondulado e grandes olhos castanhos. Mariela ajudou Gustavo tanto quanto podia, mas ele teve que lidar com as mudanças de humor e os novos caprichos de Luana. Uma manhã, enquanto preparava o café da manhã, Gustavo se viu diante de um grito aterrorizante vindo do quarto de sua filha. Ao correr para lá, encontrou Luana arrancando os lençóis da cama e chorando descontroladamente. Ele notou uma mancha de sangue no lençol e no suéter amarrado ao redor da cintura dela. Luana, o que aconteceu? Gustavo perguntou, abraçando-a enquanto ela tremia em seus braços. Sem pressioná-la, ele já suspeitava do que se tratava. Tentou se acalmar, sabendo que teria que enfrentar uma conversa difícil. Enquanto consolava Luana, enviou mensagens para a escola e seu trabalho, informando sobre possíveis atrasos, e também avisou Mariela, sem detalhes, apenas que Luana não estava bem. Quando Luana finalmente parou de chorar, ela disse, tremendo, pai, eu acho que estou morrendo. Gustavo tentou acalmá-la, explicando que o que estava acontecendo era algo normal para qualquer mulher, baseado no que havia aprendido na escola e com Carol. Luana escutava com atenção, mas o constrangimento era visível no rosto do pai. Naquele momento, Mariela chegou, pronta para ajudar. Ao saber do que se tratava, Mariela sorriu aliviada. Oh, querida, disse ela, enxugando as lágrimas de Luana, hoje é o seu dia. Sem escola, sem preocupações. Vou te ajudar com tudo que você precisar. Gustavo agradeceu a Mariela por sua amabilidade e assegurou à filha que não precisava se preocupar com a escola naquele dia, enquanto ele ligava para avisar que ela não iria. Embora tenha enfrentado o dia com dignidade, a relação entre ele e sua filha continuou a se deteriorar. Gustavo lutava para criar uma adolescente e começou a se sentir desconfortável com as saias mais curtas e a maquiagem de Luana. Felizmente, Mariela continuou ajudando, levando a menina para comprar roupas e cosméticos e ensinando-a a usar maquiagem de maneira adequada.
A falta de conhecimento de Gustavo sobre esses assuntos fez com que ele parecesse um inimigo aos olhos de Luana. Conflitos surgiram, e a adolescente frequentemente se revoltava contra o pai, batendo a porta do quarto. Quando Luana completou 16 anos, os conflitos alcançaram um ápice. A garota gritava com seu pai, fazia birras e tentava ser independente. Gustavo lembrava-se da pequena menina que costumava mimar e sentia um crescente desespero. A adolescente estava crescendo e não era mais a menina que pedia para ele trançar seu cabelo e escolher roupas para a escola. Seguindo o conselho de Mariela, Gustavo tentou dar espaço a Luana, mas isso não resolveu muito. A relação ainda era tensa, embora houvesse menos gritos. Nos fins de semana, ele continuava a pescar, o que ajudava a clarear a mente e reunir forças para enfrentar a nova semana e os desafios com a filha. Mesmo assim, apesar de tentar dar mais liberdade a Luana, a distância entre eles continuava a aumentar até que um dia, ao voltar para casa, Gustavo encontrou a situação. O apartamento estava totalmente deserto. O quarto de Luana estava vazio, assim como sua mochila escolar, embora seus livros e cadernos estivessem desordenadamente espalhados pela mesa. Luana não respondeu às chamadas, as mensagens ficaram sem ler e, na manhã seguinte, Gustavo, preocupado, descobriu que o telefone da filha estava desligado. Nervoso, ele foi trabalhar sem dormir, passando o dia em um estado de apatia, constantemente pegando o telefone e tentando ligar para a filha. Sua preocupação aumentava, temendo que algo terrível tivesse acontecido. Assim que terminou o expediente, foi direto para casa e, ao não encontrar Luana, decidiu ir imediatamente à delegacia. Os policiais o ouviram, mas preencheram a papelada com relutância, dizendo que a filha provavelmente apenas estava com amigos e que o telefone dela poderia estar descarregado. Gustavo ficou horrorizado ao perceber que os policiais não pareciam achar a situação preocupante. Sua única filha estava desaparecida e eles não tinham a intenção de procurá-la. Desde então, sua vida virou um pesadelo. Ele acordava e tentava ligar para a filha, mas o telefone ainda estava desligado, indo direto para a caixa postal. Ia para o trabalho esperando encontrar Luana em casa, desobediente e resmungona, mas voltava para o apartamento vazio e desconfortável. Ligava para a delegacia em busca de novidades, mas tudo era em vão. No primeiro final de semana após o desaparecimento, ele não foi pescar pela primeira vez em muito tempo e passou os dias sozinho, chorando e tentando se confortar com a ideia de que Luana poderia voltar a qualquer momento. No segundo fim de semana, o sofrimento tornou-se insuportável e, no domingo, ele pegou seu equipamento e foi pescar para se distrair das sombrias preocupações. Sussurrava para si mesmo, "Eu vou voltar e Luana estará em casa", enquanto se sentava à beira do lago. Mas ao retornar, ainda não encontrou a filha. Então, tirou uma folga do trabalho e voltou à delegacia. Desta vez, estava não apenas nervoso, mas furioso. Com gritos e súplicas, forçou os oficiais a ouvi-lo novamente. Contou a história mais uma vez, primeiro ao sargento, depois a outro oficial. Esse segundo parecia mais atento e levou Gustavo a sério. Finalmente, o caso de pessoa desaparecida de Luana foi aberto. Ele passou horas na delegacia, descrevendo sua filha, o que ela poderia estar usando e a quem poderia ter procurado. Saiu exausto à noite, mas com a sensação de que agora a polícia realmente procuraria sua filha. No entanto, outra semana passou sem notícias, seguida de mais semanas, mas Luana ainda estava desaparecida. Gustavo desesperava-se em busca da filha, embora continuasse ligando para a polícia para perguntar sobre qualquer progresso. Inicialmente fazia isso semanalmente, depois a frequência diminuiu para uma vez por mês, e depois uma vez a cada 2 meses, até que se passaram 2 anos. Durante esse período, Gustavo emagreceu, envelheceu e as preocupações com a filha desaparecida deixaram suas marcas. Se não fossem Mariela e Douglas, que o visitavam regularmente, ele talvez tivesse desistido completamente. Seus vizinhos gentis o ajudaram a suportar e garantiram que não passasse fome. Mariela sempre o confortava, dizendo, "Você vai ver, Gustavo, Luana vai voltar e você voltará a tentar agradar essa pequena diabinha." Gustavo tentava sorrir,
embora não acreditasse mais que sua filha fosse encontrada. No entanto, a esperança com que Douglas e sua mãe falavam mantinha uma pequena chama de fé em seu coração, acreditando que algum dia Luana voltaria para casa, mais madura e sábia, mas ainda tão amada quanto antes, apesar de seus caprichos e discussões. Naquele sábado, Gustavo se acomodou na beira de um grande lago, que sempre teve um lugar especial em seu coração. Era o mesmo lago onde costumava fazer piqueniques com Carol, enquanto ela ainda estava viva. Embora ele ainda visitasse regularmente o túmulo de Carol, era nesse lugar que sentia uma conexão especial com sua falecida esposa. A pescaria estava ruim. Gustavo estava pensando na filha desaparecida, o que constantemente o distraía da boia. Finalmente, desistindo, ele colocou a vara de pesca de lado e se sentou na margem, refletindo sobre o que poderia ter acontecido com sua filha e orando a Deus para que Luana fosse encontrada. Mesmo depois de tanto tempo, ele ainda acreditava que sua filha voltaria para ele. Ele não ouviu o barulho imediatamente, mas quando finalmente se virou, viu um garoto muito jovem lutando na água. O garoto não estava gritando, apenas se esforçando para manter-se à tona, mas o pânico em seu rosto era evidente o suficiente para que Gustavo percebesse que ele estava se afogando. Sem hesitar, ele correu para o lago. Alcançar o garoto não foi difícil, mas foi necessário algum esforço para agarrá-lo, pois a criança estava em pânico e não entendia que alguém estava tentando salvá-la. Finalmente, Gustavo conseguiu puxá-lo para a margem, onde descobriu que, apesar de ter engolido água, ele estava relativamente bem. O menino, assustado e com apenas 11 anos, lutava para recuperar o fôlego enquanto Gustavo o confortava. De repente, Gustavo notou um pingente no pescoço da criança, o que o surpreendeu. Era um pingente de prata em forma de uma pequena ponta de flecha. Gustavo não podia acreditar no que via. Era o pingente que ele havia encomendado para sua filha. Ele tinha passado horas com o joalheiro criando um padrão único nas facetas dessa ponta de flecha. Embora o pingente parecesse simples, os padrões eram inconfundíveis. Entre as linhas onduladas, estavam escondidos pássaros e folhas, criando um padrão que lembrava o aço de Damasco. Qual é o seu nome, garoto? Gustavo finalmente conseguiu perguntar. Jaime. Gustavo hesitou, escolhendo suas palavras com cuidado. Belo pingente, onde você o conseguiu? Meu pai me deu. Embora Gustavo quisesse fazer mais perguntas, um grupo de garotos se aproximou, liderado por um menino mais velho, aparentemente o irmão mais velho de um dos travessos. Eles cercaram Jaime, perguntando se ele estava bem, e o mais velho se voltou para Gustavo. Obrigado. Perdemos ele de vista e você chegou no momento certo. Oh, não foi nada. Eu estava apenas pescando e vi a criança se afogar. Que tipo de pessoa eu seria se não ajudasse? Gustavo lamentou não poder perguntar mais sobre o garoto e o pingente. Os adolescentes agradeceram a Gustavo por um longo tempo e, quando partiram, guiados pelo irmão mais velho, Gustavo permaneceu na margem, pensando que não podia estar errado. O pingente pertencia, sem dúvida, a Luana. Talvez ela o tenha perdido ou vendido para conseguir algum dinheiro e fugir para algum lugar. Gustavo não sabia o que fazer com essas especulações. Profundamente pensativo, ele voltou para casa. Quando os vizinhos o encontraram em um estado tão sombrio, tentaram descobrir o que havia acontecido. Será que a polícia finalmente encontrou Luana e as notícias não eram boas? Mas Gustavo ficou em silêncio, perdido em seus pensamentos, e Mariela e Douglas se foram sem perturbá-lo. Na noite seguinte, ele decidiu visitar sua amiga, mas ao abrir a porta, viu que ela estava nervosa. Mar, o que aconteceu? Gustavo imediatamente esqueceu o motivo da visita. Ah, é meu marido. Algo aconteceu no trabalho, mas ainda não entendi bem. Entre, talvez ele possa te contar o que está incomodando. Ele não está bem. A mulher o convidou para entrar e se sentar à mesa da cozinha. Gustavo aceitou uma xícara de café fresco e viu o marido de Mariela sentado, perdido em pensamentos. Você sabe, nosso chefe, o dono da fábrica, está procurando alguém, disse William,
com uma expressão confusa. Gustavo franziu a testa. Procurando quem? Dizem que alguém salvou o filho dele de se afogar. Enquanto se afogava em um lago, alguns pescadores viram o homem se dar de ombros e agora meu chefe quer que todo o nosso departamento encontre esse salvador, provavelmente para recompensá-lo. Não sei, havia algo na forma como o orador contou a história que descontentou Gustavo. Parecia que uma notícia dessas deveria ter interessado o homem, mas ele estava visivelmente tenso e falou com relutância. Gustavo sabia que William trabalhava na fábrica há anos e entendia que seus superiores poderiam facilmente oferecer um bônus para quem encontrasse o resgatador. Era essa a razão pela qual William estava tão nervoso. Querido, por que você está tão abatido? Mariela, sua esposa, tentou consolar ele. Ouça, quando me visitaram, eu não estava bem, tudo porque no dia anterior eu salvei um menino do lago enquanto pescava, e isso me afetou muito, disse Gustavo. Espere um momento. William olhou para seu vizinho. Você está dizendo que salvou o menino? Sim, eu estava apenas no lugar certo na hora certa. William pegou seu telefone e digitou uma mensagem longa para alguém, só relaxando quando a enviou. O telefone de William emitiu um som de notificação e ele leu a mensagem recebida, seu rosto se iluminando com um sorriso. Gustavo, meu amigo, o gerente da fábrica quer vê-lo pessoalmente para agradecer por salvar seu filho. Gustavo pensou, mas percebeu que encontrar o pai do menino resgatado poderia fornecer respostas para algumas perguntas, então não hesitou e permitiu que William organizasse o encontro, o que deixou William evidentemente feliz, pois ele realmente esperava uma recompensa por encontrar o Salvador. Alguns dias depois, Gustavo chegou ao endereço fornecido por William e ficou surpreso ao ver uma grande mansão luxuosa, onde foi imediatamente autorizado a entrar. Estacionando o carro, ele ficou olhando para a mansão por um tempo, sem saber o que pensar. Embora Fernando, o pai do menino, o tivesse convidado, Gustavo se sentia apreensivo. Ele ainda tinha as mesmas perguntas que o incomodavam desde o dia em que salvou o menino do lago e viu o medalhão em seu pescoço, o mesmo que havia visto anteriormente na filha dele. Assim que as portas se abriram, Gustavo viu um homem alto e imponente sorrindo amplamente para seu convidado. Então você é quem salvou meu filho? Um aperto de mão firme rapidamente se transformou em um abraço. Surpreso com a situação, Gustavo não resistiu, entendendo que os pais do menino estavam simplesmente radiantes por finalmente verem o salvador de seu filho. Jaime me contou tudo. Você salvou meu filho, isso significa muito para mim. Entre, vamos tomar uma bebida e celebrar o fato de que ainda existem pessoas boas no mundo. Gustavo foi quase puxado para dentro e rapidamente recebeu um copo de bebida cara e perfumada. O homem não demorou a perguntar, um pouco tenso, não pude deixar de notar o belo medalhão no pescoço do menino, onde ele o conseguiu. Havia algo na mudança de comportamento do dono da fábrica que não agradou a Gustavo, ele parecia nervoso instantaneamente, como se tentasse esconder algo e balançou a cabeça. O medalhão? Acho que o encontrei em algum lugar, num mercado, enquanto fazia alguns recados. Talvez você se lembre exatamente onde? Ouça, herói, esqueça o medalhão, estamos celebrando o resgate do meu filho. O homem tentou mudar de assunto. Devemos agradecer ao Senhor por você estar na margem e no lugar certo na hora certa. Sim, isso é verdade, mas qual é o seu interesse nesse medalhão? A mudança repentina para um tom mais irritado revelou que o dono da fábrica estava tentando esconder algo. Gustavo suspirou, deixou a bebida de lado e balançou a cabeça, percebendo que não conseguiria descobrir o que desejava. Algo estava errado, e ele não gostou de estar naquela mansão de forma alguma. Não vou tomar mais do seu tempo. Gustavo se virou e saiu. O dono da mansão tentou chamá-lo de volta, mas Gustavo não estava ouvindo, deixando o lugar opulento e inóspito onde esperava encontrar respostas, mas apenas encontrou suspeitas e o comportamento estranho do anfitrião. Desapontado com o tempo perdido, Gustavo estava quase chegando ao seu carro quando o menino que ele havia resgatado o alcançou. Senhor, o menino chamou enquanto se aproximava. Senhor, por favor, espere. Gustavo suspirou, mas virou-se para a criança, forçando um sorriso.
Olá, Jaime. Como você está se sentindo? Melhor? O menino olhou ao redor e abaixou a voz, como se temesse ser ouvido. Eu preciso falar com você. O homem franziu a testa ao ver a seriedade e determinação nos olhos do menino. Quando o menino fez sinal para que ele se abaixasse, Gustavo não resistiu. E quando a criança começou a sussurrar, o homem quase cambaleou. O menino lhe contou que seu pai amado não era uma boa pessoa. Jaime revelou ao homem que havia muitas pessoas na fábrica de seu pai que trabalhavam lá contra sua vontade. O menino tinha visto esses trabalhadores desnutridos, miseráveis, vivendo em condições horríveis. No início, era difícil acreditar, mas o menino falou com tanta clareza e detalhes que Gustavo não teve dúvidas de que a criança estava dizendo a verdade. Quando Jaime terminou seu relato, olhou com esperança para Gustavo. Amo meu pai com todo o meu coração, mas não consigo mais esconder esse segredo. Essas pessoas têm famílias, e este pingente. O menino levantou um enfeite. Papai me deu isso depois de visitar a fábrica. Você o conhece, não é? Sim, Gustavo respirou fundo, lutando para manter a voz estável. Eu conheço. Alguém que você conhece está entre essas almas. Gustavo observou a mansão, seus pensamentos girando. Veja bem, Jaime, você quer ajudar essas pessoas que seu pai mantém na fábrica, certo? Sim, o menino concordou. Então, me encontre amanhã ao meio-dia perto da delegacia. Gustavo viu o menino assentir novamente. Promete? Eu prometo. Jaime tentou entregar o pingente a Gustavo, mas ele balançou a cabeça. Você me dará quando encontrarmos minha filha, certo? O menino abraçou o pingente contra o peito e assentiu. Eu vou ajudar a encontrá-la, senhor, eu prometo. Ao sair da mansão, Gustavo sentiu uma esperança genuína pela primeira vez em muito tempo. As palavras do menino não só o horrorizavam, mas também reacendiam a chama no seu coração, despertando a sede de saber que sua filha estava realmente naquela fábrica. No dia seguinte, ele esperava ansiosamente por Jaime na porta da delegacia. Embora não tenha precisado esperar muito, começou a se preocupar e a duvidar. E se o menino se assustasse e não aparecesse? No entanto, para sua surpresa, ele viu a criança chegando de bicicleta, com a mesma expressão séria e confiante no rosto. Sem perder tempo, os dois entraram na delegacia e Gustavo exigiu falar com o oficial responsável pelo caso de sua filha desaparecida. Eles tiveram que esperar quase uma hora e, quando finalmente foram conduzidos a um escritório separado, Gustavo encontrou um policial cansado que claramente não queria enfrentar mais um pai desesperado, apenas para informar que não havia progresso no caso. No entanto, a conversa com o oficial tomou um rumo diferente desta vez. Gustavo contou ao policial tudo o que soube com Jaime sobre como o pai do menino mantinha pessoas presas e as forçava a trabalhar em condições desumanas. O oficial escutou com uma expressão cética, como se não acreditasse em uma única palavra, até que Jaime deu um passo à frente e mostrou um pingente que tirou debaixo da gola. Veja, eu ganhei esse pingente do meu pai, ele me deu isso depois de visitar o local de trabalho dele. Eu vi tudo com meus próprios olhos. O oficial franziu a testa e examinou o pingente mostrado pela criança. Veja as fotos da minha filha que eu te dei, é o mesmo pingente, eu mandei fazer sob medida, não há outros iguais, confirmou Gustavo. O policial consultou o arquivo do caso da filha de Gustavo e encontrou várias fotos fornecidas pelo pai da menina no início da investigação. Em todas essas fotos, Luana estava sorrindo e o pingente brilhava em seu pescoço, sem dúvida o mesmo que Jaime estava usando agora. Tenso, o policial ponderou por um longo momento, depois ficou sério e resoluto. Então, entendi, ele exalou. Jaime, por favor, me diga novamente o que exatamente você viu na fábrica do seu pai. O menino percebeu que finalmente estavam acreditando nele e, sem hesitar, contou tudo o que sabia. Ele lembrou da caixa de documentos que viu em um dos escritórios quando acompanhava seu pai pela fábrica, dos trabalhadores exaustos e doentes devido ao trabalho, e de tudo mais, incluindo os colchões sujos que ele notou mal escondidos atrás da porta parcialmente aberta de uma sala de utilidades.
O oficial ouviu o menino, anotando algo em seu bloco de notas, e quando terminou de fazer perguntas de esclarecimento, colocou a caneta de lado e olhou nos olhos de Gustavo. Bem, temos muito trabalho a fazer. Estarei em contato, mas não se preocupe, se sua filha estiver lá, nós a tiraremos de lá, tranquilizou o policial. Mas agora preciso processar toda a papelada necessária para que meus colegas possam entrar na fábrica. A polícia agiu rapidamente. Um mandado de busca foi obtido em tempo recorde e a subsequente invasão da fábrica pegou todos de surpresa. Todos que ajudaram o pai de Jaime a deter ilegalmente os trabalhadores foram presos, incluindo aqueles que também estavam cientes do que acontecia. Documentos e pertences pessoais confiscados dos trabalhadores foram encontrados, assim como os quartos onde eram mantidos e as próprias vítimas, que estavam tão exaustas e doentes que a maioria precisou ser transportada de ambulância. O caso ganhou destaque nas manchetes. As vítimas do dono da fábrica incluíam mulheres e homens de todas as idades, tanto locais quanto de outras cidades e distritos. Entre eles estava Luana, que havia desaparecido 2 anos atrás, fugindo de casa de forma imprudente e ousada, longe de seu pai amoroso. Durante o cativeiro, as vítimas foram entrevistadas pela polícia, que também investigou as máquinas e os abusos sofridos. Os depoimentos das vítimas e as evidências encontradas na fábrica foram suficientes para que o tribunal condenasse o proprietário e seus cúmplices a longas penas de prisão. Após a prisão do pai, Jaime ficou com sua mãe, que já suspeitava das atividades ilícitas do marido. No tribunal, ela revelou todas as suas suspeitas, e ao saber da prisão do marido, não hesitou em pedir o divórcio, pois não queria se associar a alguém envolvido com trabalho escravo. O dinheiro do divórcio foi poupado, apesar de ser suficiente para ela e seu filho viverem confortavelmente. Mudando-se para outra cidade, ela colocou Jaime em uma escola particular e fez de tudo para garantir que ele não seguisse o exemplo do pai. Enquanto isso, Gustavo se reuniu com sua filha e se alegrava a cada visita ao hospital, mesmo que ela, assim como outras vítimas, tivesse um longo caminho de recuperação pela frente. Ela chorava sempre que o pai entrava no quarto, pedindo desculpas e reconhecendo que havia sido tola. Gustavo a abraçou, acariciou seu ombro e ficou feliz por finalmente encontrar Luana após 2 anos. Embora ela ainda gritasse com ele e se recusasse a ouvir, agora ela estendia a mão para ele e chorava de felicidade ao ser abraçada. Ela sussurrou para ele que sentiu muito a sua falta e Gustavo respondeu que também sentiu falta dela, pedindo desculpas por ter fugido e por ter gritado com ela. Gustavo tentou consolar sua filha lembrando-se dos momentos que passaram juntos no lago onde costumavam pescar. Ele sugeriu fazer um piquenique naquele mesmo lugar, o que deixou Luana mais animada. Quando Luana teve alta, foi recebida com alegria não apenas por seu pai, mas também por Mariela e seu filho Douglas, todos felizes com seu retorno. A celebração foi como a de uma grande família. A história poderia ter terminado aí, mas a vida continuou e, 1 ano depois, Gustavo e Mariela perceberam que a amizade deles era mais forte do que imaginavam. Mariela se divorciou do marido, que havia sido preso por colaborar com os empregadores que usavam trabalho escravo. 6 meses depois, Mariela e Gustavo se casaram, e Luana e Douglas se tornaram irmãos. Ambos ingressaram na mesma universidade e Douglas passou a cuidar de Lara como um irmão. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!